Oi, oi, sejam bem-vindos ao By Isa Salles. Eu sou Isa Salles, que dá nome a esse canal, e hoje eu vou te falar coisas que não te contam sobre obesidade. Gente, esse é um assunto que dá muito pano pra manga. Por um lado, tem uma galera que repudia completamente o corpo gordo, né? Pra eles, assim, tem uma barriguinha, tem uma dobrinha a mais, parece até crime. Não precisa ser nem obeso, passou dos 38, 40 ali na vestimenta, já tem que emagrecer a qualquer custo, apesar de falarem muito sobre a questão da saúde, é a qualquer custo mesmo, não necessariamente de formas saudáveis. E por um outro lado, tem uma galera que tem ganhado bastante espaço hoje em dia, né? Que tem falado que a obesidade é uma doença inventada, que ela não existe, que ela é uma forma de aprisionar as mentes, de padronizar os corpos. Enfim, eu não sou adepta de nenhuma nem outra ideia. Eu acho que as duas são muito extremas e eu gosto muito do equilíbrio. E é por isso que eu vim trazer informações novas a respeito da obesidade para vocês criarem sua própria opinião. Antes de continuar, não esquece de se inscrever no botãozinho aqui embaixo, eu acho que é aqui embaixo, né? Mas se não for, você sabe onde é que é. Ativa o sininho também, porque eu vou trazer mais conteúdo e assim vocês não perdem nada. Curte e compartilha esse vídeo. Ah, e outra questão, tá? Todas as opiniões que eu vou falar aqui, elas são baseadas nesses dois artigos que estão na descrição com link que eu li para poder me embasar melhor e não falar coisas da minha cabeça. Tem muita coisa na minha cabeça, mas assim, né? A gente tem que falar, as nossas opiniões, elas têm que estar embasadas em alguma coisa. Então são nesses dois artigos. Vai ter link, é só entrar, tá em inglês, mas dá pra dar uma conferida. Qualquer coisa usa o tradutor aí, beleza? Enfim, então vamos começar, né, falando sobre uma questão que eu não vejo muito ser discutida quando se trata do assunto obesidade. A obesidade, ela não é única. Eu vejo muito a galera colocar tudo no mesmo balaio, como se existisse só uma forma de obesidade, como se obesidade fosse uma coisa só, geralmente baseada muito na forma física da pessoa. Muitas vezes usam o IMC para falar de obesidade, né? Maior que 30 já é obeso, sendo que o IMC não é um bom índice para calcular a questão de gordura corporal, até porque não leva em consideração a distribuição de gordura no corpo, leva em consideração só o peso e a altura. E quando a discussão fica um pouco menos superficial, fala-se sobre o percentual de gordura total do corpo. Mas também é um problema, porque quando se pensa no percentual total de gordura, não se pensa na distribuição dela no corpo, só pensa no total. E isso também pode ser um problema, como vocês vão ver aqui. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante conceituar a obesidade. Eu vejo muitos falarem e a gente não conceitua o que é obesidade. O conceito de obesidade, então, segundo esses dois artigos que eu trouxe aqui, seria o seguinte: é o acúmulo em excesso ou ainda, e presta bastante atenção nessa parte, a distribuição anormal dessa gordura no corpo, sendo que ela pode levar ou agravar doenças já existentes. Doenças metabólicas, cardiovasculares, e ela também não se dá só por um motivo, tem várias causas que podem levar à obesidade. Pode sim ser pelo desequilíbrio energético, ou seja, a pessoa come muito mais do que ela gasta, não necessariamente ela come muito, mas ela não gasta aquilo que ela ingere. Mas também pode se dar por questões genéticas, desarranjos endócrinos e até no hipotálamo. Então não é só uma causa, não é só porque a pessoa ela come demais, porque ela é sedentária. São vários os fatores que podem levar aí à obesidade. Bom, passado o conceito, então, vamos falar sobre essa questão da obesidade ser algo heterogêneo, ela não ser única, são vários tipos de obesidade. Então eu vou trazer o primeiro tipo para vocês, e esse, assim, é algo que acho que vocês não vão esperar, que é o obeso chamado peso normal. O que é isso? Significa que é o obeso magro. Sim, existem pessoas magras que são obesas, por isso eu falei, não dá para ficar olhando só a forma física, existem obesos magros. Por que eles são então obesos? Apesar deles terem peso normal e, consequentemente, o IMC normal, olha a pegadinha do IMC aí, eles apresentam um percentual de gordura alto. E além de apresentar esse percentual de gordura alto, eles também apresentam algumas questões de saúde, como por exemplo, resistência à insulina, problemas cardiorrespiratórios, como também um índice inicial de inflamação no corpo. O excesso de gordura ele pode levar ao organismo a gerar respostas inflamatórias que não são adequadas para aquele momento. E essas pessoas elas apresentam esse índice inicial de inflamação no corpo. Então, apesar de serem magros, eles apresentam essas características todas e por isso eles são sim obesos. Então, ó, não é essa forma física. E aí a gente passa para um outro grupo, que é sim das pessoas que são gordas, as pessoas que apresentam um corpo maior, uma forma física mais arredondada. Só que, gente, apesar de eles serem chamados de obesos, eles são considerados obesos metabolicamente normais. Por quê?
porque apesar de serem considerados obesos, e aí é por causa das medidas deles, porque eles apresentam IMC maior que 30, eles apresentam também percentual de gordura total do corpo maior que 30 e apresentam a circunferência da cintura maior que 90. Mas apesar disso, eles não têm muita gordura concentrada ali na região abdominal e sim em regiões periféricas do corpo. A gordura na região abdominal, que é próxima das vísceras, dos nossos órgãos mais importantes, é que é a mais perigosa. Além disso, essas pessoas, elas são consideradas metabolicamente normais porque elas não apresentam nenhum tipo de diferença em relação a pessoas consideradas saudáveis em questões metabólicas, em questões de cardiorrespiratórias, enfim, elas são saudáveis. O que se discute, e por isso que são chamadas de obesa, é que elas têm predisposição a desenvolver essas doenças. Porém, isso é importante. Em um dos estudos, eu vou deixar ele aqui, qual que é especificamente que eu estou falando, o autor ele discute isso, ele fala qual que é a diferença entre a pessoa realmente não estar saudável e ela ter predisposição para ter outras doenças, né? Outra questão relacionada a esse grupo, que é muito importante, muita gente acha que a pessoa gorda ela sempre é sedentária, ela não pratica exercício físico, ela é preguiçosa, né? Que é o que a gente sempre bate muito a respeito dos preconceitos em relação às pessoas gordas. E na verdade, esse grupo, ele é composto basicamente de pessoas jovens, ativas fisicamente e mantêm uma alimentação saudável. Então, se elas não têm problema com a alimentação, elas não têm problema com o sedentarismo e elas são jovens. Então, assim, novamente, né? São pessoas que são obesas por causa dos seus percentuais, por causa dos seus índices, mas que não apresentam nenhum tipo de problema de fato, metabólico, cardiorrespiratório, enfim. Mas a gente também não pode fazer vista grossa de um terceiro grupo que de fato apresenta problemas metabólicos. E esses são os considerados obesos metabolicamente anormais. Esses sim, eles entram em todas aquelas características que a gente sempre imagina quando fala de obesidade, né? IMC maior de 30, percentual de gordura maior que 30, circunferência da cintura maior que 90, e sim, eles apresentam problemas com insulina, problemas cardiorrespiratórios, muitas vezes problema com pressão alta, né? O índice de inflamação do corpo, geral do corpo, alto, então eles realmente apresentam muitos problemas de saúde. A gente também não pode fazer vista grossa que existem sim pessoas gordas que são obesas e realmente têm problemas de saúde. Mas não é só a forma física que determina se essa pessoa é saudável ou não. Isso que tem que ficar muito claro na cabeça da gente. Bom, a gente já pode definir então que obesidade sim é uma doença, certo? Então não tem essa de doença inventada. Aliás, eu acho esse conceito muito complexo de pensar. Porque se for para pensar, tudo é inventado. Só que aí entra em questões filosóficas que não cabem nesse vídeo agora. Enfim. E outra questão, né? É claro que o sobrepeso, tanto das pessoas obesas metabolicamente anormais quanto das pessoas obesas metabolicamente normais, eles podem também gerar riscos às articulações, justamente porque ela tem um peso maior para carregar no dia a dia do que aquelas pessoas que têm um peso considerado normal, certo? E é justamente por isso que é tão importante essas pessoas estarem fazendo exercício físico, dessas pessoas não estarem paradas, delas não caírem no sedentarismo, porque elas precisam sim se movimentar, elas precisam andar no dia a dia, elas precisam fazer as coisas do dia a dia. Ou seja, o exercício físico não é só para se entrar num padrão estético, não é só para isso, não é para entrar num corpo que é dito saudável, que muitas vezes não é, porque muitas vezes as coisas que as pessoas fazem para se colocar nesse corpo tido como saudável não é nada saudável. O exercício físico ele é importante para que a pessoa tenha funcionalidade no dia a dia. E tanto para essas pessoas, né, que têm sobrepeso, quanto para qualquer pessoa da população, o exercício físico é muito importante. E aí eu fico muito irritada e eu tenho que trazer isso aqui, porque eu sou profissional, né, da saúde, sou da educação física. Eu fico muito irritada quando eu vejo, por exemplo, profissionais da saúde, quando vão tratar essas pessoas, elas sempre tratam essas pessoas como preguiçosas, sempre tratam essas pessoas como pessoas que não sabem comer direito, como pessoas que, tipo assim, elas são sedentárias só por causa da forma física, trazem um tanto de conceitos pré-concebidos, tratam mal muitas vezes essas pessoas, sabe? E o que faz é só afastar essas pessoas do que é importante para elas. E assim, eu fico mais irritada ainda porque eu tenho certeza que se chegar um magrinho, que na verdade é obeso com peso normal, essas pessoas não vão tratar
esses alunos, esses pacientes, enfim, da mesma forma. É sobre isso quando a gente fala sobre gordofobia. É isso a gordofobia. A gordofobia é tratar as pessoas pela forma física delas, tratar elas diferente, preconceber coisas sobre elas, sendo que às vezes não faz o menor sentido. E é justamente por isso que eu quis trazer essas informações aqui. Porque eu acho que é muito importante a discussão do tema, eu acho que é muito importante a gente não parar de falar sobre isso, mas a gente precisa falar de uma forma embasada, senão ficam dois extremos brigando, sem informação nenhuma, porque a gente precisa, sim, encontrar primeiro um equilíbrio e segundo, de forma que realmente esteja embasado em alguma coisa, não só do achômetro, não só da cabeça de cada um que tá falando, beleza? Enfim, é isso. Não esquece de me seguir, curtir, compartilhar, ativar o sininho e, claro, comenta aí embaixo se você já sofreu alguma situação gordofóbica. Comenta aí embaixo o que você achou das informações sobre o fato de terem magrinhos, né, que são obesos também. Enfim, comenta aí, deixa aí o que vocês estão pensando. E é isso, galera. Semana que vem tem mais, eu trago mais informação pra vocês. E beijos!